Senhor presidente, agora as emendas 24 do senador Aécio e 86 da senadora Ana Amélia. A Câmara colocou a questão do voto impresso como garantia. Nós, na comissão, retiramos o voto impresso, mas há aqui duas emendas que pedem a volta do texto da Câmara. Eu ouvi os argumentos, accedi e, portanto, eu estou dando parecer favorável à emenda 24 do senador Aécio, trazendo de volta o texto da Câmara do voto impresso, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para encaminhar Senador Aécio Neves, com a palavra, Vossa Excelência. Dar conhecimento ao plenário, nada mais nós estamos fazendo do que restabelecer aquilo que foi amplamente debatido e aprovado na Câmara Federal e, na verdade, indo ao encontro de uma expectativa de grande parte do eleitorado brasileiro, que compreende, como todos nós compreendemos, né, os avanços advindos da urna eletrônica, mas essa proposta, na verdade, mantém o processo como ele é, mas permite que, na eventualidade de, em havendo um magistrado que resolva avaliar quaisquer denúncias em relação a um município, a uma cidade ou a um conjunto de urnas, haja a possibilidade, a posteriori, de alguma conferência, seja por amostragem ou em determinada urna. O texto do artigo 59A, que nós estamos buscando incluir, diz o seguinte, e é muito simples: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Não me parece que qualquer cidadão, sobretudo parlamentar, que queira, obviamente, dar à sociedade uma sensação de maior tranquilidade em relação aos resultados eleitorais em quaisquer níveis, possa se opor a esse aperfeiçoamento do sistema. A urna eletrônica é um aperfeiçoamento, vem avançando ao longo dos anos e acho que esse avanço proposto pela Câmara, aprovado pela Câmara dos Deputados, deveria ser seguido pelo Senado. A sociedade se sentiria certamente muito mais tranquila em relação ao resultado das suas eleições, senhor presidente. Eu só queria alertar o senador Aécio e o senador Romero Jucá que o presidente Lula sancionou o voto impresso. E ele foi para o Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional. Já houve essa declaração pelo Supremo Tribunal Federal. Só estou querendo levantar esse ponto, para que analisemos em cima desse fato. Eu tenho certeza que o Luciano Lindbeck não é contra que haja a possibilidade de uma conferência. Eu não quero nem personalizar essa disputa, e nem traria por iniciativa própria essa proposta, mas foi aprovada na Câmara. E como o senador Romero a suprimiu, eu acho que não há... até porque eu acho que ela vai ser restabelecida lá. Eu não acho porque o Senado se omitir nessa questão, não acho sim. Senador Jorge Dias. Senhor presidente, eu queria falar aos colegas, eu falei na abertura, mas esse é um tema... Eu queria relatar ao plenário do Senado que a comissão tomou uma iniciativa de procurar reunir os operadores da justiça eleitoral no nosso país. Tivemos com o presidente do Supremo, tivemos com o presidente do TSE, com os ministros que compõem o TSE, e tem uma questão central colocada por todos eles: a preocupação com a votação e a possibilidade de voltarmos com o voto impresso. É como se nós estivéssemos votando a morte da urna eletrônica, na prática. Algumas urnas eletrônicas, pouquíssimas, aliás, dão problema para fazer uma eleição num país continental como o nosso. Na hora que nós votarmos a possibilidade de voto impresso, nós estamos trazendo um sistema mecânico de volta. De cara, perto de 20% dará problema. Para imprimir, nós vamos voltar a uma era que nós estamos superando. Ninguém mais imprime nada, é tudo digital. E aí nós vamos pôr sob suspeição permanente e vai se parar o processo de eleição porque uma impressora não conseguiu passar e imprimir lá no interior um voto. Então é gravíssimo isso, não é uma questão menor. Todos os ministros que nós nos reunimos nos pediram: reflitam sobre isso. Podemos ampliar, senador Aécio, porque eu entendo que sua questão não é uma questão fundamental, eu vi a argumentação a respeito, mas nós podemos, não sei se todos sabem, mas nós temos uma espécie de um backup do voto. Algumas urnas são mecânicas e se vota. Nós podemos ampliar essas urnas, nós podemos ter uma garantia que dê ainda mais segurança, que eu acho que nunca nós
botamos sob suspeição, que é da urna eletrônica. É uma das mais importantes conquistas desse país, é o processo de urna eletrônica. É um exemplo para o mundo. Voltar para o voto impresso, nós podemos estar criando um gravíssimo problema. Primeiro, enterrando a urna eletrônica, matando e enterrando. E segundo, fazendo com que as eleições no Brasil não tenham mais fim. Porque aí sim nós vamos ter argumentos para questionar o processo de votação por trazermos a mecânica que deu tanto tempo para superarmos. Muito obrigado. Senador Aécio Neves, que é o autor senhor presidente, emenda, com a palavra. Talvez eu não tenha sido suficientemente claro, né, e não me fiz entender pelo ilustre senador Jorge Viana. Somos todos aqui respeitadores das decisões que o Tribunal Superior Eleitoral vem tomando na busca do aperfeiçoamento das eleições. Tem enorme respeito por aquela corte. Agora, o momento de definir o processo eleitoral é no Congresso Nacional. Não há, senador Jorge Viana, qualquer risco em relação ao que Vossa Excelência acabou de dizer. Não, se uma máquina não imprimir, o processo de votação será paralisado. Hoje, se a urna eletrônica para de funcionar, ou ela é substituída por uma outra, o que continuará ocorrendo, ou a votação, em última instância, é feita de forma manual. Isso acontece hoje no Brasil, acontece com as urnas eletrônicas. Aí Vossa Excelência já está achando que vai aumentar o percentual, eu não tenho ainda instrumento para falar sobre isso. O que nós estamos querendo é dar a tranquilidade à sociedade brasileira da eficiência das urnas. Não há, esse voto ele não é manuseado. Esse voto, ele não é retirado pelo eleitor. Esse voto, ele vai automaticamente para o recipiente já lacrado e em havendo, e aí a Justiça Eleitoral local, regional ou nacional é que vai definir a necessidade de uma conferência que se faça. Ninguém pode temer isso. Senador Jorge Viana, a Suprema Corte Alemã, quando discutia lá a introdução do voto eletrônico já há alguns anos, ela tomou uma decisão. Disse que não instalaria o voto eletrônico porque ele ali retirava o direito constitucional do indivíduo de saber que seu voto foi efetivamente consignado. Eu acompanhei o trabalho do TSE desde os primórdios para a introdução da urna eletrônica no país. Me lembro do esforço do ministro Carlos Veloso, meu companheiro, defendendo, inclusive, junto ao Congresso Nacional, à sociedade, a sua introdução. Ela é um grande avanço. E ela vem se aprimorando. Vossa Excelência se lembrará que as urnas que não funcionavam no início eram em número muito mais expressivo do que aquelas que não funcionaram nessa eleição. Mas nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. E o meu sentimento é que aquilo que a Câmara dos Deputados, depois de um amplo debate, apresentou, é algo adequado, que não modifica, ao contrário do que disse Vossa Excelência, me perdoe, não acaba com o sistema eletrônico de votação. É ele, a apuração será online, acontecerá da forma como ocorreu nessas últimas eleições. Esperamos que nas próximas, com o Acre terminando um pouco mais cedo também. Mas eu acho que nós estamos aqui tendo a oportunidade de dar à sociedade brasileira uma satisfação que muitos podem ter, mas alguns acham que não tiveram ainda. Eu acho que é um avanço considerável e não traz absolutamente nenhum retrocesso. Trará tranquilidade à sociedade brasileira e acho mais ainda, a própria Justiça Eleitoral deveria compreender isso como um avanço em favor de uma transparência cada vez maior nos pleitos. Senhor presidente. Senador Aécio, o sigilo do voto estará quebrado, o voto estará impresso, eu ouvi dos ministros. A cabine indevasável. O voto vai estar impresso. A impressão é na cabine indevasável. O voto é impresso. A impressão é na cabine indevasável. Ele vai estar lá impresso na mão das pessoas. Senador Ronaldo Caiado. Só um pouquinho. Senhor presidente, deixa aqui falar. senhoras e senhores senadores, eu acredito que tenha sido esse o tema mais importante que nós estamos deliberando na tarde e noite de hoje. A realidade é que a sociedade brasileira já não confia mais apenas na urna eletrônica. Isso nós temos que entender que isso tomou conta, tá certo? De todo o sentimento da população brasileira. São vários casos, relatos, isso vai contaminando aquilo que é fundamental numa campanha eleitoral, que é a confiança no voto dado, no resultado apurado.
Então, essa proposta que veio da Câmara dos Deputados e que também tem um projeto do qual sou relator, da senadora Ana Amélia, exatamente para poder corrigir o ponto onde o Supremo Tribunal Federal alegou inconstitucionalidade. Ou seja, o voto digitado, ele é imprimido, e aí o eleitor não tem acesso a essa fita, e esse voto ele é imediatamente lançado dentro de uma urna lacrada e que servirá exatamente para que possamos fazer o comparativo entre o resultado que foi ali apresentado pela urna eletrônica, comparado com aquele que realmente está ali lacrado e podendo fazer a comparação manual e uma apuração dos votos. Não poder apurar uma eleição é algo que realmente não transmite confiança. Todos os países mais desenvolvidos do mundo, com a tecnologia mais sofisticada, ninguém aderiu única e exclusivamente ao voto digital. Por isso, é fundamental que possamos apresentar um parecer favorável a essa emenda apresentada pelo senador Aécio Neves, matéria que vem acompanhada da Câmara, para que assim possamos já ter na eleição de 2016 já a implantação da nova urna com a impressão do voto. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia. O voto é sim. Eu queria dizer que eu também sou autora de uma emenda com o mesmo objetivo. Eu só queria dizer o seguinte, nós estamos aqui, ninguém imagina que haverá vazamento do voto. A impressão é uma margem de segurança exatamente para o eleitor e para a democracia. A agência Senado, junto com a Data Senado, fez uma pesquisa a respeito da opinião pública sobre essa matéria, em função da votação na CCJ do projeto de minha autoria, cujo relator é o senador Ronaldo Caiado. De quase 13 mil internautas que acessaram, 92% são favoráveis à impressão do voto. Esse voto impresso não vai sair como se fosse um extrato bancário que a gente aperta um botão e pega. Não é isso. Esse extrato, essa impressão fica dentro da urna. O eleitor não sai com ela. Essa é a diferença que é preciso entender. Duvidar, os sistemas, por mais perfeitos que sejam, são vulneráveis sim. Foi provado aqui no Senado Federal pelos especialistas da Paraíba, especialistas da UNB, são vulneráveis. Então, essa é uma segurança a mais. E imaginar que haverá problema é subestimar a capacidade tecnológica brasileira em TI de que a urna eletrônica, com essa impressão do voto, poderá ter problemas e uma série de outras coisas. Eu não gostaria absolutamente de imaginar uma coisa dessa. Acredito e confio na capacidade dos nossos especialistas em TI, que são dos melhores do mundo. Isso seria uma margem de segurança para o eleitor e para a democracia brasileira, dada a consistência da argumentação tecnológica de que sim, um hacker pode invadir uma urna eletrônica e uma votação. É uma segurança para todos e talvez seja por mais conforto não querer se ajustar, aperfeiçoar. Não se está mudando, apenas se aperfeiçoando um sistema que é extremamente democrático. A urna eletrônica tem que continuar, é um invento brasileiro, senador. Por isso, a minha emenda, e agradeço o senador Jucá por ter acolhido a emenda. Senador Medeiros. Senhor presidente, eu queria também encaminhar pela aprovação essa medida, porque eu não tenho dúvida. Da reforma política, um dos pontos mais importantes que estaremos votando aqui será este. Nós, em determinado momento da nossa história, nós votávamos na urna, depositávamos, íamos lá, escrevia o voto e colocava dentro da urna. A única diferença agora é que vamos digitar, ao invés de escrever, e vamos pegar o voto e colocar dentro da urna. Os sistemas, como a senadora Ana Amélia disse aqui, não tem como, eles são realmente vulneráveis. Agora mesmo, essa semana, um hacker, ele hackeou, conseguiu parar um carro em movimento, desses carros que estão surgindo, os eletrônicos. Então, assim, as possibilidades são imensas de fazer esse hackeamento e nós não podemos continuar vulneráveis, porque hoje você não tem como fiscalizar. Há poucos dias eu tive numa eleição, há alguns anos, recentemente, e
Recentemente estava eu e o juiz, eu como fiscal, o juiz e os dois de braço cruzado. Você está fiscalizando o quê? Então, senhor presidente, creio ser da maior importância essa emenda e espero que ela possa ser aprovada aqui. Senhor presidente, pela ordem. Senador Cássio, e vamos... Agradeço. Vamos anunciar o resultado Pedir só para que possamos... Senhor presidente, só para que o plenário possa analisar alguns aspectos que são importantes dessa questão. Primeiro, não se quebra o sigilo do voto por razões óbvias, porque o depósito da impressão do voto será na cabine devasável, estará sob sigilo. Não há manuseio humano. A própria máquina imprime, como acabou de bem dizer o senador Zé Medeiros. No passado, nós tínhamos um processo manual. Fazíamos o voto, dobrávamos a cédula e depositávamos na urna. Agora teremos um sistema automatizado, onde ao invés de escrever o voto, nós estaremos digitando o voto. A própria máquina imprime, o eleitor confere na cabine secreta e o voto é depositado, para que nós possamos ter um sistema que, quando necessário, seja auditado. Não há como você admitir, inclusive na Alemanha, a urna eletrônica foi rejeitada porque a Suprema Corte alemã disse que não pode aceitar um sistema eleitoral que não pode ser auditado. Tudo tem que ser auditado. Eu fico a imaginar um paralelo com as maquinetas de cartão de crédito. Fora a hipótese de sinal de internet ruim, na minha vivência, eu acho que de todos aqui, não há um só caso de uma maquineta de cartão de crédito que não imprima o comprovante da compra que foi feita, a não ser que você tenha um sinal de internet. Como a urna eletrônica não é interligada à rede mundial de computadores por razões óbvias, não há como você combater a impressão do voto, que nada mais é, senhor presidente, do que um aprimoramento. Todos os dias, com os nossos smartphones, nós fazemos uma atualização dos sistemas. Todo dia tem atualização. O que está se propondo nesse instante é uma atualização da urna eletrônica. Nós estamos atualizando a urna eletrônica. Nós estamos modernizando a urna eletrônica. Nós estamos ampliando a segurança da soberania do voto. Qual o mal que pode existir à nossa democracia sem contato humano, com a cabine indevasável, com o segredo do voto, você fazer uma contraprova para que, numa eventualidade, você possa conferir um resultado eleitoral? Ou partamos do princípio que os sistemas são invulneráveis. Aí é muita ingenuidade, é muita pureza nossa imaginar que o Pentágono já foi invadido por hackers, a NASA já foi invadida por hackers. Você tem sistemas que são absolutamente vulneráveis. Não há sistema invulnerável no planeta Terra. Não existe ainda desse sistema. Portanto, o sistema da urna é vulnerável, sim. E estamos aqui para defender, acima de tudo, a vontade do eleitor e a soberania do voto. Que mal faz imprimir o voto? Que mal faz imprimir o voto? Protegendo o nosso sistema eleitoral. Eu não vejo uma maquineta de cartão de crédito falhar na impressão. Nunca vi na minha vida uma maquineta não apertar lá e sair o papelzinho. O papelzinho vai sair da urna eletrônica, o eleitor vai conferir visualmente, sem contato manual, vai ser depositado na urna e quando for preciso, se for necessário, você terá o sistema de recontagem. Por não poder recontar os votos da urna eletrônica, é que a Alemanha rejeitou o sistema. É por não poder recontar os votos que a democracia madura americana usa um sistema eletrônico diferente do nosso. Temos que imprimir esse voto. Temos que garantir ao cidadão brasileiro essa garantia, essa segurança de que ele terá certeza de que o seu voto será computado. Portanto, votaremos sim. A proposta atualiza o sistema eleitoral brasileiro. Senhor presidente, eu queria só, mais uma vez, pedir ao plenário para nós avançarmos na apreciação dessa matéria. Essa matéria, ela se encontra já sobre a nossa mesa há vários dias. E é muito importante se hoje nós pudéssemos avançar até a conclusão da sua apreciação. Nós já temos um compromisso de que a redação final será vista mais adiante. Senador Donizete. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Donizete. Bom,
vou encaminhar o voto do PT contra, porque essa emenda ela é ambientalmente incorreta, ela é, do ponto de vista da agilidade e da segurança que se quer ter com ela, traz a insegurança e ela não deve ser aprovada. Ela não tem nada a somar para o processo eleitoral. Vai embora. Sem contar que ela pode gerar um tempo de votação de cerca de 30% a mais do que ocorre hoje. Nós, em vez de estarmos agilizando a votação, nós vamos estar atrasando a votação sem considerar o número de impressoras que pode dar problema. Senador, o voto do PT é não. Nós vamos fazer com papel reciclável, presidente. Presidente, só um minuto. Só para dizer que eu concordo que não muda nada o sistema, pelo contrário, amplia e dá segurança. Portanto, encaminho o voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Senador Omar. Veja a emenda do senador Aécio. Eu acho que é o aprimoramento desse processo tão importante e tão rápido como é a urna eletrônica. No primeiro momento, todo mundo achava que as pessoas não conseguiriam digitar, né? Agora chegou o momento de aprimorar. Isso aí que a proposta é o aprimoramento. Eu acho que qualquer cidadão tem o direito de saber. Eu escuto muito em eleição, e qualquer um de nós já escutou, eu digitei o número tal e apareceu a cara de fulano. Você escuta muito essa conversa. Eu nunca provei nem provo absolutamente nada. Agora, eu acho que é o aprimoramento, por isso o PSD encaminha o voto sim para o aprimoramento. Nessa questão, se vai demorar um pouco mais, se vai demorar um pouco menos, isso é o de menos. O importante é que o processo democrático que está instalado e consolidado no Brasil seja transparente e que a população não tenha dúvida do voto que fez e depositou nas urnas. Senador Amorim, senador Cristóvão, nós vamos... Senador Amorim. Senhor presidente, também para orientar, nós do PC também vamos orientar sim. Entendemos que a democracia ganha porque ganha na segurança, senhor presidente. Não haverá nenhuma dúvida quanto ao voto que alguém dá na urna. Então, não tem por que dizer não. É extremamente seguro. A gente vê a vulnerabilidade também que com a evolução, com a tecnologia que essas máquinas, que esses equipamentos têm. Então, senhor presidente, ganha todos nós, ganha a democracia, não haverá nenhum questionamento. E nos casos de dúvida, senhor presidente, vamos poder conferir mais adiante. Então, o PSC entende que é importante e, portanto, diz sim a essa emenda. Senador Cristóvão. Senador Renan, em nome do PDT, a pedido do vice-líder, que aqui está, o senador Teomário, eu quero encaminhar sim em nome de Leonel Brizola, que sempre manifestou sua desconfiança em relação a esses métodos. Eu não tenho nenhuma desconfiança em relação às urnas eletrônicas, nenhuma. Mas eu creio que esse instrumento permite comparar, sempre que for necessário, os resultados eletrônicos com os resultados contados manualmente dos votos. Por isso, nós encaminhamos sim. Nós vamos recolher os votos das bancadas. Como vota o PMDB? PMDB, senador Eunício? Sim. PT, como vota o PT? PT não, presidente. PT não. Como vota o PSDB? PSDB vota sim, senhor presidente. Sim, PSDB vota sim. Como vota o PDT? PDT vota sim. Como vota o PSB? PSB, como vota o DEM? Democratas vota sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o PP? Vota sim. Vota sim. Como vota o PR? Vota sim. PSD, sim. PTB, PCdoB, PPS. Senhor presidente, PPS sim. PSD. PCdoB vota não, senhor presidente. Senhor presidente, o PDT do senador Cristóvão Bock vota em nome do Leonel Brizola. O PSD em nome de Getúlio Vargas. sim, senhor presidente. PRB, PSC. PSC sim, presidente. Cumprimentando o senador Aécio pela iniciativa, que no nosso entender moderniza o sistema eleitoral brasileiro, vota sim. O pessoal vota sim.
Nós vamos proclamar o resultado. 57, não 13, está, portanto, aprovado as emendas números 24 e 86. Agradeço aos senhores parlamentares. Que tratam da impressão do voto, de parecer favorável do relator, senador Romero Jucá, e de autoria do senador Aécio Neves.